Olá a todos e a todas, eu sou Bárbara Paloma. E eu sou Stelson Fernandes. E hoje estamos aqui com o nosso segundo episódio do nosso podcast Papo Legal. Descomplicando o Direito. Aquele bate-papo bem interessante sobre temas jurídicos, em uma linguagem bem acessível, para que todos possam ter acesso a informações de extrema relevância do nosso cotidiano, né, Bárbara? Isso mesmo, Stelson. E hoje, na nossa segunda edição, o nosso segundo podcast, na verdade é uma continuação do primeiro podcast, porque nós recebemos inúmeros questionamentos nas nossas redes sociais, as pessoas querendo se aprofundar mais sobre esse assunto. Realmente é um assunto bastante instigante, Stelson, que a gente tem percebido um interesse muito grande da sociedade, né? Afinal de contas, é algo que realmente vem para organizar a nossa vida. É verdade, Paloma, nós estamos realmente muito satisfeitos com esse feedback, porque entendemos que houve um alcance interessante, uma aceitação bem interessante também do formato, da maneira como a gente vem tratando o tema. Então nós vamos aproveitar esta oportunidade de hoje para repassar algumas informações complementares, que foram levantadas, por algumas pessoas que ouviram o nosso primeiro podcast, Então eu já vou começar passando aqui por um questionamento bem interessante, Como um advogado pode estar preparado para auxiliar gestores na formação de uma holding? Excelente, Stelson. Realmente essa pergunta aqui que nos foi enviada, essa dúvida, esse questionamento, ele está muito aliado realmente à formação profissional e ao conhecimento que se deve ter em relação ao sistema de holding. E eu gosto sempre de falar de sistema de holding, que é para a gente não estar confundindo, como eu falei um pouco no primeiro episódio, que uma holding é apenas a constituição de uma empresa em que você vai colocar o seu patrimônio lá dentro. Isso se chama de pejotização. Então, o que nós temos percebido é a constituição de a realização de muitas pejotizações, muitas empresas apenas para transferir o patrimônio, sem que a esse patrimônio sejam conferidas as cláusulas protetivas e todas as demais cláusulas, que vêm proteger esse patrimônio dos mais diversos setores, desde em relação à gestão e administração desses bens, se esses bens eles podem ser alienados, se eles são bens que são utilizados como, por exemplo, para oferir lucro, como, por exemplo, de aluguéis. Então, existe uma série de particularidades dentro da holding, de acordo, obviamente, com cada modelo familiar, com cada modelo de gestão, com cada modelo empresarial do perfil do cliente, é que isso vai gerir e a gente vai saber quais são as cláusulas que vão ser adequadas para esse sistema de holding. Que é importante ressaltar, Stelson, que a holding ela é como um DNA, não existe uma holding igual a outra, exatamente porque ela é moldada de acordo com as particularidades e as necessidades do perfil de cada pessoa. Então a gente não pode dizer que a gente vai constituir uma holding ou só jogar o patrimônio lá dentro. Tem que ter atenção para todos esses cuidados, por isso que é muito importante ter o conhecimento aprofundado de como funciona esse sistema. É verdade, Paloma. E essa atenção nos traz um alerta, porque infelizmente muitas vezes essas falhas, ou esses equívocos na hora da concepção de uma holding, que deveria estar amparada com todas as cláusulas protetivas legais, eles só aparecem em um momento extremo. Quando se chega a um processo, quando se chega a uma penhora, ou quando há um evento morte e você não consegue ter, acesso à aplicabilidade dos termos que a holding deveria oferecer, as vantagens e os benefícios, e aí depois que essa situação já está posta, realmente fica bem mais complexo. Então o mais importante realmente é que se esteja assessorado na mão de pessoas que tenham pleno conhecimento sobre o Instituto, não é verdade? É verdade, Stelson. Falando até um pouco disso, pegando o gancho do que você falou, é muito importante a gente falar sobre um fato que foi até objeto de uma outra pergunta que nos foi feita, que perguntaram aqui um outro questionamento, se pode colocar um filho fora do casamento na holding, Stelson? Aí vai exatamente dentro dessas cláusulas que nós estávamos falando há pouco. Perfeitamente, Paloma. Justamente em um evento futuro inesperado, que muitas vezes as falhas na elaboração e na concepção de uma holding aparecem. Porque esse filho fora do casamento
A gente sabe que legalmente ele possui os mesmos direitos de um filho dentro da unidade familiar, dentro do matrimônio. Então a holding ela não pode silenciar em relação a isso. Ela está para atender ao clamor da lei, ela não pode ser contra a lei. Então, se essa holding é mal feita, de alguma maneira se tentou esconder esse filho fora do casamento e no momento de uma sucessão, ou seja, com a morte do autor da herança, esse filho pode aparecer com uma demanda judicial e desconstituir até os próprios atos da holding através de uma demanda judicial, o que é muito justo, porque nesse caso a holding que não atendeu às disposições legais, não é verdade? É verdade, Stelson, e é muito importante a gente esclarecer exatamente isso, dentro até do contexto de uma outra pergunta aqui que fizeram, né? Quais são, vamos dizer assim, as desvantagens da holding? Na verdade, não há desvantagens, né? Porque a holding ela somente é constituída dentro de uma previsibilidade e para aqueles padrões que se encaixam na holding, porque a holding ela tem uma forma de ser feita e também existe um momento de ser feita, até para que se posteriormente, se não se venha alegar possivelmente uma fraude ou que essa holding ela tenha sido constituída ilegalmente. Obviamente que para a constituição de uma holding é realizado todo um estudo, né, das particularidades daquela pessoa que venha a constituir a holding, para a gente verificar se realmente há ou não há vantagem, porque se não houver vantagem, se for algo que venha, pelo contrário, a prejudicar ou que venha a gerar problemas, a holding ela não é indicada. Muito bem, Bárbara. Então, até pegando mais um gancho, né, das vantagens da holding, quem pode fazer, o público-alvo foi um dos grandes questionamentos que também nós recebemos em relação ao tema, né? Então aqui eu vou repassar aqui dois comentários que nós tivemos e eu peço que você fale um pouco sobre isso. Holding é só para quem tem dinheiro, empresas e bens? Vamos lá, Stelson, até rememorando aquilo que a gente tinha dito, né? Você falou bem no início lá daquele primeiro podcast que nós fizemos, que a gente sempre se tem uma ideia de que a holding ela é constituída para pessoas, vamos dizer assim, de grandes posses, de grandes fortunas, e na verdade não. Qualquer pessoa que queira organizar a sua vida, né? Queira organizar a sua vida dentro da empresa e que queira organizar a sua vida patrimonial, prever, planejar a questão da sucessão, então essa pessoa ela tem perfil para se fazer uma holding. Excelente. E aí, entrando mais um pouquinho nas especificidades desse tema público-alvo, nós recebemos um comentário bem interessante, que diz o seguinte: sou médico, posso fazer uma holding? Acho que não só posso, como devo, né, Bárbara? Exatamente, não só pode, como deve, né? A gente falou muito que no outro podcast que todos nós que somos profissionais liberais ou que exercemos alguma atividade, seja ela empresarial, seja ele como autônomo, estamos sujeitos a diversas circunstâncias na nossa vida, e essas circunstâncias elas podem sim vir a gerar uma demanda judicial e vir a atingir o nosso patrimônio. E o médico mais ainda, porque é uma atividade de grande risco, né, que exerce ali cirurgia e às vezes alguma coisa dá errado, e a gente hoje está vendo muito, está havendo um aumento muito grande da judicialização da saúde, né? Temos aí visto algumas pesquisas que revelam e demonstram um aumento aí de 250%, às vezes até mais, de casos de judicialização da saúde, exatamente por, às vezes, falhas pequenas, nem tanto relacionada, vamos dizer assim, à expertise em si, mas por alguma falha, por exemplo, até no dever de informação que a gente falou, você falou um pouco também sobre esse tema, já que em um outro evento, em outra oportunidade, e realmente essas relações, esses fatos na atuação do médico, eles se tornam muito mais evidentes. Então é muito importante que o médico ele esteja precavido em relação a isso, se ele é o perfil ideal para a constituição de uma holding. Excelente, Bárbara. Aí é importante a gente falar sobre a questão da judicialização da saúde, que ela não se dá, muitas vezes, como você falou, não é pelo aspecto técnico, não é que aquele médico não tinha a expertise para aquele procedimento, só que o procedimento médico ele é um ato muito complexo, que envolve o paciente, envolve o médico, envolve outros profissionais da área médica que entram na sala de cirurgia, envolve a estrutura do centro cirúrgico. Então, em qualquer desses ambientes,
pode acontecer uma falha, né? Porque, como você falou, a medicina ela é uma atividade que ela possui riscos inerentes à sua própria natureza. Então, você tentar resguardar o seu patrimônio não quer dizer que você está fazendo isso porque você não trabalha corretamente, porque os riscos, né, eles acontecem. E, sobretudo, nessa questão da judicialização da saúde, em relação à holding médica, é bem interessante a gente lembrar que muitos desses médicos, eles se associam, né, para atender a determinados contratos, eles estão ali, muitas vezes formam grupos, empresas, para ter um atendimento melhor à sua clientela, um plano de saúde, etc. E essa associação, por si só, já traz uma nova exposição. Porque a partir do momento que você se associa, você amplia o seu campo de risco para além da sua pessoa. Porque um sócio seu também pode ser envolvido, ou de alguma maneira pode acontecer um evento adverso, e essa demanda, esse risco do sócio, ele também é comunicado aos demais associados. Então, ou seja, é uma exposição patrimonial muito grande dentro de uma atividade extremamente complexa que traz muitos riscos. Então, de fato, a atividade médica, o médico em si, ele deve olhar com carinho, realmente, e com bastante atenção, a possibilidade de constituir a sua holding, né? Perfeito, Stelson. Para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, surgiu aqui um último questionamento. Entre os vários, a gente selecionou aqui alguns porque realmente fica inviável a gente responder a tantos para não ficar tão extenso. Mas esse eu achei muito interessante, né? E é importante sempre a gente frisar esse aspecto da relação entre a holding e o processo de inventário. Excelente, um excelente comentário também, que a gente nos dá a oportunidade de enfatizar essa relevante vantagem de uma holding, que é o planejamento sucessório. Esse planejamento sucessório, ele vai evitar que a herança, a sucessão patrimonial, ela ocorra exclusivamente por um inventário, né? O inventário, nós sabemos que é um procedimento jurídico extremamente complexo, extremamente caro e muito demorado, né? Isso aí pode trazer um prejuízo inimaginável ao patrimônio, que muitas vezes, antes de ser herdado, antes de ser feita a partilha, já se perdeu boa parte desse patrimônio em virtude das complexidades que o inventário enfrenta, não é verdade? É verdade. Sem falar, Stelson, na questão que muitas vezes esse patrimônio, até ele ser sucedido, ele permanece bloqueado por muito tempo. Então, vamos dizer, quem herda esse patrimônio fica impedido de usar esses bens ou esses imóveis, né? Por vezes, dependendo até de autorização judicial para uma venda, para pagar, às vezes, as custas e as despesas para se dar continuidade ao inventário. Então, realmente é muito custoso, vamos dizer assim, o patrimônio ele é, de fato, dilapidado, e a grande vantagem é exatamente essa, porque a pessoa jurídica, ela não morre, né? A pessoa física morre, mas a pessoa jurídica não morre. Então, com a constituição de uma holding, fica, vamos dizer assim, suprimida a questão do inventário. Muito bem, Paloma, a gente poderia passar bastante tempo aqui discutindo sobre holding e sobre as perguntas que chegaram, mas outros episódios, né, virão, e assim eu me despeço, né, do nosso público aqui, deixando um abraço a todos e a todas, e fiquem mais uma vez ligados nas nossas redes sociais para se manter bem informados. Perfeito, Stelson. E você que está aqui nos ouvindo, se gostou do conteúdo, comente, continue seguindo as nossas redes sociais para ficar por dentro de mais assuntos do mundo jurídico. Até a próxima!